Nós estamos começando o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, você observe, São Lucas, nos Atos, sempre vai insistindo, sempre vai recordando o aumento do número dos discípulos e a expansão da igreja. Por que isso? Porque São Lucas quer mostrar que a igreja é viva, vivificada pela força do Espírito Santo de Cristo ressuscitado. É muito importante compreender, meus irmãos, a igreja, ela vive do Espírito de Cristo. Como os ramos vivem da seiva que vem do tronco, o tronco é Cristo, os ramos, veja, e o tronco juntos formam a igreja, a videira verdadeira, e os ramos, para viverem, para darem fruto em abundância, dependem de estarem ligados ao tronco, Cristo, e receberem do tronco a seiva, o Espírito. E como é que a gente recebe o Espírito? Eu já disse tanto nesses programas. Nós recebemos o Espírito Santo pelos sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos instituídos por Cristo dão todos 7 o Espírito Santo, cada um com um efeito diferente. E só se recebe o Espírito Santo nos sacramentos? Não. De modo temporário, de modo visível, às vezes até meio espalhafatoso, o Espírito pode vir de muitos jeitos, mas de modo obrigatório a todo cristão, de modo silencioso, de modo profundo que transfigura a vida, é no sacramento, sim. E aí todos os cristãos devem receber. Então, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. O que é isso? Em Jerusalém, veja, a igreja começa com os judeus, no meio do povo de Israel. Mas existiam 2 tipos de judeus. Os judeus que viviam na Terra Santa e falavam aramaico, e os judeus da diáspora, os judeus que viviam feito nordestino pelo meio do mundo. Judeu errante, a gente diz. Veja, viviam espalhados pelo Império Romano. Esses judeus não falavam mais aramaico, falavam grego. Por isso são chamados de helenistas. Não é? Hélade é Grécia, tá certo? Então, são os helenistas porque têm uma cultura grega e falavam o grego, que era o inglês da época. Então, e eles viviam também, depois de passar a vida lá fora, às vezes voltavam para Jerusalém. Nasceram lá fora, São Paulo mesmo. São Paulo era um judeu helenista. São Paulo não nasceu na Terra Santa. São Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. A Cilícia fica na atual Síria, no país chamado Síria, um país árabe, fora da Terra Santa. Então, a gente tinha em Jerusalém, vejam, judeus de língua aramaica e judeus de língua grega. Judeus nascidos na Terra Santa e judeus que foram morar em Jerusalém, mas nascidos fora da Terra Santa. E eles tinham sinagogas diferentes, porque o serviço religioso era celebrado em línguas grego nas sinagogas dos helenistas e em aramaico nas sinagogas dos judeus. Pois bem, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. O que é isso? Quando esses judeus se convertiam ao cristianismo, aí misturavam, veja, judeus cristãos de língua aramaica e judeus cristãos de língua grega. E aí começou a haver confusão. Veja, murmuração. O que é murmuração? Reclamação. Aquele cochichinho, aquele diz que diz, aquela criticazinha azeda que destrói tudo. E por que a briga? Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então, era aqui na questão do cuidado aos pobres. A igreja sempre teve cuidado com os pobres. Então, as viúvas
elas viviam da esmola da igreja, viviam da esmola da comunidade. Porque a viúva ficava sem marido, às vezes não tinha filho e ficava desassistida. Então aqui os judeus cristãos de língua grega reclamam, diz, olha aqui, ó, estão dando preferência às viúvas dos judeus cristãos de língua aramaica, dos judeus cristãos nascidos na Terra Santa. Cria-se um clima de divisão na comunidade. Isso sempre vai existir na igreja, meus irmãos. Será sempre uma luta. Vencer os mal-entendidos, vencer as indisposições, vencer as antipatias. Está aí no comecinho da igreja. No próximo programa, vamos ver como é que se resolve isso. Antes da bênção, eu queria parabenizar o padre Antônio Guilherme pelos seus 2 anos de ordenação sacerdotal. Padre Antônio Guilherme, você é um padre novo. Nosso Senhor o chamou. Seja fiel. Fiel de todo o seu coração. Fiel de corpo e alma. Fiel de mente e de sonho. Fiel em toda a sua vida. Só vale a pena servir o Cristo se a gente o servir de coração íntegro. Nosso Senhor lhe deu um coração assim. Parabéns, Deus o abençoe, Deus o conduza nesse momento difícil da paróquia de São Miguel em Barreiros, para que você saiba amar, guiar esse povo com sabedoria, com discernimento durante esse momento difícil. E para todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.